Você já parou para pensar que você faz parte da natureza? Muitas vezes nós esquecemos disso. Essa aparente desconexão é fruto do distanciamento que a maior parte de nós possui do ambiente que nos cerca. É com o propósito de nos aproximar da natureza que a Fundação Grupo Boticário criou a coleção Meio Ambiente. Estes 18 livros foram feitos especialmente para professores e estudantes, com o objetivo de oferecer conhecimento e propor uma série de vivências para conectá-los à natureza. Acreditamos que o caminho do cuidado e da conservação começa com saber. Para formar uma geração mais conectada com a natureza e mais consciente da importância da sua conservação para o bem-estar social, precisamos abordar esse tema desde cedo e continuamente. Por isso, a coleção Meio Ambiente foi desenhada para atender professores e alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Sabemos que é nesse período da vida que as crianças constroem bases significativas de leitura e cálculo. É também um momento importante para criar a base das relações com a natureza. Além disso, talvez não exista nenhum outro lugar onde faça mais sentido falar da conservação da natureza do que aqui no Brasil. Afinal de contas, o nosso país detém a maior biodiversidade do mundo. A coleção Meio Ambiente é composta por uma série de 9 livros, um para cada ano do ensino fundamental. Temos um livro do professor e um caderno de atividades para os estudantes. Aqui, nós vamos conhecer os volumes direcionados para o ensino fundamental 2, ou seja, do 6º ao 9º ano. Vamos começar pelo livro do professor. O livro do professor conta com um referencial teórico sobre os temas e conceitos, divididos em unidades de estudo ou capítulos, que não precisam ser utilizados integralmente ou na ordem apresentada. Para cada unidade do livro do professor, foram desenvolvidas atividades para as crianças, e são essas atividades que compõem o caderno de atividades dos alunos. Agora vamos ver o livro do professor mais de perto. Se você já deu uma olhadinha nesse material, deve ter percebido que além dos textos, fotos e ilustrações, alguns ícones aparecem de vez em quando relacionados a uma palavra ou a um trecho do conteúdo. Cada um deles tem uma função específica. O primeiro deles é o que é o que é. Ele chama atenção para palavras ou conceitos técnicos. Para conferir a explicação, basta consultar a seção o que é no final do livro. O lápis azul é o ícone de atividades. Ele te avisa que haverá uma atividade mais para frente, relacionada ao tema destacado, e já indica em que página você encontrará. O Você Sabia apresenta na própria página informações complementares sobre o assunto ressaltado que te ajudam na contextualização do conteúdo. A lupinha do Que Tal vem acompanhada de dicas de abordagens alternativas e exploratórias, como neste exemplo do livro do 7º ano na página 54. O tema aqui é a Era do Antropoceno, ou a Era das Alterações Provocadas pela Humanidade. O Que Tal apresenta como sugestão de atividade a realização de uma roda de conversa sobre os impactos da humanidade no mundo, além de recomendar o documentário O Mundo Sem Ninguém para enriquecer a reflexão. Por último, temos o ícone dos experimentos, que aparece para lembrar que o assunto destacado pode ser abordado de forma prática, como observação ou uma vivência. O conteúdo completo aparece no caderno de atividades dos alunos, na página indicada ao lado do ícone. Agora vamos ver como o livro está organizado. Cada capítulo aborda um tema. A exploração teórica dos assuntos está organizada a partir de textos, fotos, infográficos, ilustrações, trechos de livros, textos literários. Sim, você vai perceber que apostamos no uso de recursos variados para deixar esse material múltiplo e dinâmico, como é a nossa natureza. Fechando o capítulo, você encontra 2 seções que funcionam como uma síntese do que você viu nessa unidade e do que verá na seguinte. Também separamos um conjunto de materiais adicionais na seção Sugestões de Leitura e Materiais Complementares. Depois dos referenciais teóricos, você encontra como complemento do conteúdo a proposta do caderno de atividades dos alunos na íntegra, além de sugestões de respostas para todas as atividades. Para valorizar os esforços dessa jornada, nós criamos o certificado Guardiões da Natureza, um reconhecimento ao compromisso de seus estudantes em contribuir com a conservação da natureza e com o futuro do planeta. Agora, antes da gente passar para os temas de cada um dos volumes da coleção, fica o lembrete. Você já baixou os livros? Se ainda não, não se esqueça e faça assim que acabar o vídeo. A coleção Meio Ambiente é uma oportunidade de trabalharmos a temática da natureza de forma transversal. Nosso objetivo é colaborar no aperfeiçoamento das capacidades de observação e de raciocínio lógico das crianças, para que elas desenvolvam posturas protagonistas e colaborativas, além de aprender a sistematizar suas primeiras visões e explicações sobre o mundo natural. Como material paradidático, buscamos também contribuir para o desenvolvimento das habilidades e competências estabelecidas pela Base Nacional Comum Curricular. Enfatizamos em toda a coleção
a importância da conservação da natureza, apresentando a biodiversidade e como ela se distribui no mundo. A coleção trabalha com a perspectiva de aprofundar os temas de acordo com o ano, começando com contextualizações e definições básicas sobre o nosso meio ambiente, para depois abordar temas mais complexos, como as mudanças climáticas, futuros possíveis, qualidade de vida. Agora, vamos ver os temas de cada um dos livros do 6º ao 9º ano. O material do 6º ano faz um mergulho no ecossistema marinho, aquele que abriga a maior parte da vida da Terra. O oceano é protagonista em muitas histórias, das mais fantásticas até a história da nossa sociedade. Por isso, vamos estudar como ele é formado e refletir sobre sua importância em diversas áreas da vida, como transporte, alimentação, fornecimento de recursos e, é claro, os serviços ambientais essenciais, como a regulação do clima, o sequestro de carbono e a geração de oxigênio. O tema do 7º ano é um dos mais atuais e desafiadores, as mudanças climáticas. Nós temos uma relação íntima com o clima. Ele impacta diretamente nossas vidas. Mudanças no clima podem representar alterações na maneira como produzimos, consumimos, como nos locomovemos, nos alimentamos e até como nos divertimos. Do mesmo modo que o clima impacta nossas vidas, nossas ações também refletem diretamente nele. Encontrar o equilíbrio nessa interdependência começa por conhecer melhor os fatores climáticos. Teremos oportunidades para debater sobre os principais desafios desse tema em diversas áreas, como agricultura, transporte e produção de energia. Quando chegamos ao 8º ano, temos mais reflexões e debates sobre a relação da natureza com questões que fazem parte do dia a dia de todos. Afinal, qual é a relação da natureza com a economia e com a nossa saúde, por exemplo? Você e seus alunos já ouviram algo sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, também conhecidos como ODS? Apesar de ter muitas divulgações, poucas pessoas conhecem os detalhes dessa proposta. O 8º livro pode te ajudar a abordar esse tema. O 9º e último volume é nosso Almanaque de Conservação da Natureza, um grande resumo dos principais assuntos abordados durante toda a coleção, como um compilado de assuntos importantes, como biodiversidade, os ecossistemas, as mudanças climáticas, os biomas do Brasil e do mundo, a água e sua importância para a vida e os ODS. Esse almanaque pode ser muito útil para os professores de todos os anos do ensino fundamental. Você pode utilizá-lo como fonte de consulta para abordar temas ambientais específicos de modo interdisciplinar ou propor aos alunos o estudo dos capítulos na ordem sugerida. Apesar de existir essa separação por ano na coleção, você pode aproveitar e trabalhar os conteúdos em anos diferentes dos indicados. Vale só adequar o que for necessário à faixa etária das crianças. Aproveite esse material da forma que achar mais construtiva. Agora vamos dar uma olhada no caderno de atividades para os estudantes. Antes de começar, vale lembrar que a coleção foi pensada para o contexto de aulas presenciais. Isso significa que muitas das atividades não funcionam da mesma forma no ensino à distância. Elas vão precisar de adaptação. No material para os alunos, adotamos algumas estratégias para tornar a aproximação com a natureza uma experiência intrigante, divertida, significativa e transformadora. Trabalhamos com a exploração das vivências, saberes, interesses e curiosidades dos alunos sobre o mundo natural. Esse tipo de prática é potente e ajuda no engajamento dos alunos nos conteúdos destacados na BNCC. Muitas atividades são convites abertos à participação, onde os alunos têm espaço para trazer temas e assuntos que considerem relevantes, como na proposta de criação de um diário do tempo, em que os estudantes devem observar e anotar por 30 dias questões que considerem importantes sobre o clima da sua cidade. Sabemos também que nos anos finais do ensino fundamental há um aumento da autonomia. Dessa forma, propomos muitas atividades de reflexão e questionamentos e posicionamentos, como neste exemplo do 7º livro, em que os estudantes são chamados a escrever uma carta a um representante do governo local, falando sobre as mudanças climáticas no Brasil. Outra característica significativa é a exploração dos temas de forma lúdica. Foram desenvolvidas uma série de atividades e jogos como caça-palavras, cruzadinhas, adivinhações, jogo dos 7 erros e até um jogo de tabuleiro. Acreditamos que a diversão deva fazer parte da aprendizagem. Durante essa fase de desenvolvimento dos estudantes, há um aumento do interesse pela vida social e pela busca de uma identidade própria. Por isso, propomos atividades em que eles sejam os protagonistas da ação, como este exemplo do livro do 7º ano, em que as crianças vivem um dia de repórter. Também valorizamos a reflexão crítica, autônoma e criativa, propondo que muitos dos exercícios ultrapassem a narrativa textual tradicional, variando as possibilidades de expressão das crianças, como neste exemplo do livro do 8º ano, em que propomos que as atividades possam ser respondidas como uma letra de música, um poema ou até mesmo um desenho.
Essas estratégias colaboram para uma formação científica, como ressaltado na BNCC. Ao explorarmos aspectos mais complexos sobre as relações dos estudantes com eles mesmos, com os outros, com a natureza e com as tecnologias, estamos oferecendo meios para o desenvolvimento de uma consciência ambiental e de valores éticos e políticos envolvidos nessas relações. A coleção Meio Ambiente é uma realização da Fundação Grupo Boticário, que trabalha com a missão de promover a conservação da natureza e acredita que a educação é peça fundamental nesse processo. Se você quiser acompanhar mais a natureza brasileira, é só seguir o Instagram da Fundação Grupo Boticário.